Eu venho falar aqui de uma pessoa que não era conhecida pelo seu nome, mas era conhecida pelo teu problema. Às vezes os nossos problemas ultrapassam a nossa pessoa. E as pessoas que estão de fora passam a olhar e não dizem mais, aquela é a Maria. Não. Dizem, aquela pessoa lá é aquela que tem um câncer. Aquele lá não é o João, não. Aquele lá é aquele perdido, drogado, aquele que furta, aquele que rouba. Há situações que não somos reconhecidos pelo nosso nome, pelo nosso histórico, pelos nossos bens, pelo nosso cargo. Há situações de que somos ultimamente tem sido assim reconhecido pelo problema em que enfrenta. E eu venho falar aqui de uma pessoa que está doente, pobre, decepcionada, cansada, fragilizada, quebrada. Isso tudo, que situação. Mas eu vou dizer algo e choque vocês. Mediante todas essas situações, ela estava viva, fragilizada, mas viva, desprezada, mas viva, pobre, mais viva, decepcionada, mais viva. Em muitos momentos das nossas vidas, há pessoas que nos ferem tanto, que nos fazemos sentir como nós tivéssemos morrido, sem esperança. Querem impelir na nossa mente que estamos mortos, que não tem mais sentido. Mas só que eu vou lhe contar um segredo. Essa palavra, essa pessoa aqui, que a palavra do Senhor já nos diz aqui, uma mulher que tinha esse problema tão grande, vai nos dizer aqui que ela ouve a palavra do Senhor, ela ouve falar de Jesus. E em Lucas capítulo 11, versos 27, vai nos dizer assim: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Tem um segredo, que mediante a qualquer adversidade, situações que você vem passando, seja um dia, seja 2 semanas, seja mês, seja anos, o importante é que se você tiver oportunidade de ouvir e guardar, você tem todo o processo para tomar posse de uma vitória, de um milagre da parte do Senhor. E a história é a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor veio nos dizer que ela já tinha 12 anos que enfrentava aquela situação. 12 anos. Pense comigo. Era uma mulher que, segundo a palavra, ela tinha posses de bens, ela era controlada financeiramente. Mas chegou a doença sobre a vida dela, que a palavra vem nos dizer que as mulheres daquele tempo, por tradição ali, por cultura, me perdoe por cultura, tinha a lei mosaica, que a mulher, quando chegava a regra dela, ela ficava separada por 7 dias, enquanto tinha o fluxo de sangue, ela era comparada como uma impura. Se ela sentasse na cama ou qualquer outro lugar, ali seria considerado imundo. Se ela tocasse em alguém, seria considerado imundo. Então ela estava já mais de 7 dias, 7 semanas, 7 dias. Ela chegou a 12 anos nessa situação. Pensa uma mulher que estava excluída da sociedade, excluída da família, num quarto isolado. Não tinha mais contato com ninguém, não ia mais em lugares em que te trazia alegria mais, não podia mais estar no meio da sociedade. Mas ela tem algo muito importante, que é o principal. Ela tem fé. Mediante a tantos lugares que ela entrou, ali tem um especialista, que ela foi vendendo. Digamos hoje, uma mulher de posse de bens, vendeu tua bolsa, vendeu teu celular, vendeu teu carro, vendeu tua casa, vendeu os móveis, vendeu tudo. Em prol da sua saúde, em prol da sua melhora, e não viu o resultado. A palavra vem nos dizer, antes tudo, vindo só a piora. Chega um momento da nossa vida que a gente fala assim, não dá, cansei, não tem mais jeito. E agora? Mas ela não, buscando sempre manter a fé viva. Ela tinha uma fé inabalável. Mediante a tudo isso,
Ela ouve falar de Jesus. E ela diz: se tão somente eu tocar na sua vestimenta, eu sararei. Se tão somente eu tocar na sua vestimenta, eu sararei. Ela tem esperança, ela tem fé, ela perseverou mediante todas as situações adversas. E ela vai para o meio da multidão. Ela não poderia estar ali, mas ela sabia a quem ela estava indo de encontro. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ninguém que vai até Jesus, ele lança fora. De maneira nenhuma ele lança fora. Quem vai ao encontro de Jesus, ele vive experiência, ele vive milagre, ele tem testemunho a contar. E ali ela vai e entra no meio da multidão e toca nas vestes do Senhor Jesus. E o Senhor parou ali no meio da multidão e disse: alguém me tocou. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Eu comparo a palavra virtude como se fosse um perfume. Ele exalou. Então, quem é alcançado por milagre não é só ela. Pessoas contemplaram a virtude de Deus. E quando ele diz virtude, ele já não é que Deus não sabia. O Senhor Jesus não sabia, ele já deixou claro. É uma mulher, o verbo, virtude. É uma mulher. E por que o Senhor pergunta? Porque dá oportunidade de testemunho. Uma mulher com histórico de percas, de aflição, de rejeição, de exclusão, ser ali com certeza xingada, excluída pela doença, pela impura, pela imundícia, a situação que sobreveio, tem história. Ei, você tem história. Aquela mulher tinha história, então teria que ter um testemunho. E para testemunho, o Senhor Jesus faz a pergunta. E ela, diante de Deus, do Senhor Jesus, se prostra, tremendo e temendo. Diante de Deus, quem é? Nós. Diante da oportunidade que o Senhor nos dá na igreja, no culto, na rua, nos lares. Diante de Deus, a gente sempre está tremendo e temendo, porque o Senhor é grande. E ali ela diz toda a verdade. E a coisa mais linda que eu acho, o Senhor Jesus diz assim no 34. Filha, porque uma mulher que estava excluída, sem parentes, sem família, sem nada, era considerada jogada, sem carinho, sem amor. O Senhor, com teu amor tão grande, diz: filha, expressa o cuidado ali, o amor. E diz: a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Naquele momento a paz reina, o sangue estanca, ela sente da parte do Senhor Jesus. Então ali ela teve a oportunidade de testemunhar, ela disse toda a verdade. Ei, não vá de encontro ao Senhor Jesus e fique escondendo, se entregue pela metade, não. Vá, faça diferente, toque no Senhor Jesus, se exponha toda a verdade, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela tocou diferente. Ela expôs a sua história, expôs a verdade. E o Senhor não a rejeitou. O Senhor não lançou fora. O Senhor a acolheu com teu amor e disse: filha. E é isso que eu te falo. Quer viver milagre, quer viver cura, quer ser como assim ela era conhecida pelo problema? Ela foi conhecida pelo milagre da parte do Pai. Quer ser reconhecido também pelo milagre que tu vai viver? Ouve, porque a fé sem obra é morta. Ouve a palavra do Senhor e as pratica. Coloque em prática aquilo que está lá no papel do jejum marcado, da oração. Começa a colocar em prática e verás o milagre da parte do Senhor. Como ela dizia, eu criei, por isso disse, se tão somente tocar na sua vestimenta, eu sararei. Fé inabalável, fé para viver milagres. Glória a Deus, aleluia.